Olá, boa tarde. Neste depósito no Centro Comercial de Aracaju está guardado um dos maiores acervos fonográficos de Sergipe. São vitrolas, gramofones, fonógrafos, radiolas e milhares de discos em cera de carnaúba. Raríssimas peças do colecionador Gamaliel Menezes Souza. Há 44 anos, ele garimpa objetos antigos que representam a evolução dos aparelhos de som no mundo. E você confere agora no Terra Serigi. É só girar a manivela para dar corda ao aparelho, que é todo manual. Com um disco de 78 rotações à mão, com apenas 2 músicas, uma de cada lado, colocada nesse prato circular, a agulha é deixada delicadamente na borda externa do antigo bolachão. E não tinha botão para regular a altura. Quem queria diminuir ou aumentar o volume tinha que se valer das portas e frestas da própria vitrola, usadas para abafar ou permitir a propagação do som. Toda a coleção é de seu Gamaliel, esse sergipano da cidade de Maruim, apaixonado por peças antigas. O acervo foi montado nos últimos 44 anos, tempo que ele juntou mais de 40 peças que mostram a evolução dos aparelhos de som no mundo. São vitrolas, gramofones, radiolas, rádios. Além disso, ele ainda conserva mais de 1000 discos em cera de carnaúba. Tinha uma loja aqui em Aracaju, há muitos anos, chamado Cantinho da Música. Quem for da minha idade vai se lembrar disso aí. E quando apareceu os discos de vinil, aí esses discos perdeu o comércio. E a dona Maria, que era dona dessa loja, Cantinho da Música, tinha um monte. E me disseram, eu fui lá e comprei isso, trouxe até num carro de construção. Era tanto disco que eu trouxe num carro de construção. Foi um preço simbólico que ela fez para mim, mas eu comprei o estoque dela todinho. E as pessoas que vão encontrando, sabe que eu gosto, vêm aqui e me dão, porque não se vende mais isso, ninguém compra mais. Alguns são ainda mais especiais. Foi uma edição muito pequena. Ó, ele é todo, né, em gravura, chama-se Madame Butterfly. É uma ópera, La Bohème e Madame Butterfly. E ai de quem mexer no acervo. Só quem ele autoriza toca nas peças e olha lá, viu? É um ciúme da coleção. Ninguém pode pegar, só quem pega nisso sou eu e um rapaz que tem aqui. E mais ninguém. Porque é uma coisa muito delicada, muito sensível e ninguém pode pegar. Gente que vem de fora, de São Paulo, não sabe, de Belo Horizonte. São turistas que vêm aqui, que sabem dessa história e vêm aqui, eu subo para mostrar. Tudo começou com o interesse da esposa de seu Gamaliel por objetos antigos como lustres e móveis. Em 1968, ele passou a acompanhá-la nessa busca por relíquias e antiquários. Foi quando encontrou esta vitrola de 1897, a primeira da coleção. Quando nós casamos, ela começou a comprar algumas coisas antigas, biscuits, caixinha de pó, vaso de porcelana, cristal morano. E tudo isso ela fazia escondido de mim, porque achava que eu ia ver aquelas coisas e ia achar ruim. Mas o interessante, eu achei aquilo bonito, interessante. Aí nós fomos, eu digo, agora eu vou lhe acompanhar, vou com você para procurar algumas coisas antigas. E na rua de São Cristóvão, eu encontrei a primeira vitrola. E aí comecei a tocar, tinha disco, tinha tudo, e fiquei encantado com aquela coisa, porque eu já conhecia em Maruim, já se dançava naquela época ao som dessas vitrolas. Em 1940, 1935, por aí já se dançava com essas coisas. Estive em Belo Horizonte, estive em São Paulo, estive no Rio de Janeiro. Tem 42 anos que a gente vem procurando essas coisas. Mas seu Gamaliel não é apenas um admirador de antiguidades.
Ele se tornou um dos poucos mecânicos de vitrola do Brasil, o único de Sergipe. As peças exigiam reparos, manutenção constante e, para preservar a coleção, o jeito foi aprender a mexer e a consertar quando algo estava errado. A primeira que eu comprei estava perfeita, a segunda, a terceira estava quebrada. Normalmente, quando você encontra uma peça dessa, normalmente a mola está ou quebrada ou grudada. Por quê? Porque uma peça de cento e tantos anos, né? Até a graxa de cento e tantos anos, ela fica arenosa. Como ela fica arenosa, ela não se solta. Se ela não se solta, ela não dá rotação para o disco. Então você tem que abrir e tal. E a primeira coisa que identifica, ou está quebrada. Um negócio fabricado há cento e tantos anos e ninguém consertar, por quê? Não é? Não está errado. Aí eu comecei a bisbilhotar o funcionamento dela. Abri uma, comecei a ver a máquina bisbilhotar como funciona, e fui, findei aprendendo. Hoje eu restauro a máquina, a parte mecânica, eu restauro a parte de madeira, eu restauro a parte de couro e restauro a parte de pano, restauro tudo, e a parte de pintura. E de tanto olhar os aparelhos e funcionamento deles, seu Gamaliel hoje é um perito, aprendeu na prática a lidar com as peças que sempre sonhou ter. Basta olhar e ele logo identifica o problema, já sabe o que mais dá defeito e coloca a vitrola para funcionar novamente. O que normalmente mais quebra nessas peças? É essa corda dentro desse tambor. Aí o que o senhor faz? Bom, aí eu tiro, desmonto ela toda, não é? Com muito cuidado, porque quando ela se solta, ela abre demais, porque ela é uma corda de aço. Aí eu levo para a oficina, esquento e faço uma mão de força, coloco uma na outra e boto no lugar novamente. Ou então eu furo com a maquinazinha de furar e rebito uma coisa ou outra. Ele consegue reaproveitar as agulhas que são trocadas constantemente, mas quando alguma peça quebra, não tem onde achar outra. Pelo tempo que elas foram fabricadas, a solução é mandar fazer uma nova. Essas rodanas também, às vezes com o uso de muitos anos, elas se estragam, não é? E aí eu tenho um torneiro mecânico que faz essa pecinha. Só o torneiro mecânico em Aracaju faz isso. A coleção já atraiu gente de fora de Sergipe. Seu Gamaliel é procurado pelos poucos proprietários de vitrolas quando precisam de consertos nos aparelhos. Ainda essa semana eu recebi um telefone de Goiás, uma pessoa querendo ver, querendo comprar. Eu disse que não, que só vendia a coleção toda, e ele ficou de vir aqui. Tem gente que vem de São Paulo, não sabe, para ver isso aqui. Tem muita gente. A coleção é mesmo o orgulho desse senhor de 79 anos, que tem guardado um verdadeiro patrimônio. Isso não é a minha história, isso não é para mim, isso é a história da humanidade, isso quem tem que ver é o povo todo, do mundo todo, não sou eu. Representa uma vida de quê? De satisfação, de emoção, não é? De trabalho. Veja no próximo bloco uma espécie de gramofone de bolso que levava música para os combatentes da Segunda Guerra Mundial. Você vai conhecer agora uma peça muito antiga usada pelos soldados na Segunda Guerra Mundial. É uma espécie de gramofone de bolso que levava música para os acampamentos dos combatentes. Esta e outras raridades compõem o acervo do senhor Gamaliel Menezes. Veja na segunda reportagem. O Polifon, esse aparelho de som mecânico que funciona a corda, foi fabricado em 1770 e é de procedência alemã. A caixa de música é uma raridade conseguida por seu Gamaliel e uma das peças mais antigas do acervo. Os sons orquestrados que lembram canções de ninar vêm desses discos de metal.
Observe que eles são cheios de gravuras de paisagens pintadas à mão. Os discos são guardados em um compartimento do próprio aparelho, que apesar do tempo, ainda funciona. Eu já colecionava vitrolas há 40 e poucos anos. E um cidadão que vende antiguidade, ele saía pelos interiores comprando e vendendo. E soube que eu gostava dessas peças, ele então me procurou. E a primeira vez que ele esteve aqui eu comprei um gramofone. Depois ele veio novamente e comprei uma vitrola. Depois ele me apareceu com essa peça que chama-se Polifon, não é? Como se tratava de um imóvel muito grande e ele não podia trazer, eu pedi ele que trouxesse a foto. Ele trouxe a foto e pela foto eu fechei negócio com ele e comprei pela foto. O fonógrafo, inventado por Thomas Edison em 1877 e que 2 séculos depois ainda funciona, é outra relíquia guardada por seu Gamaliel. Ele exibe com orgulho o aparelho que faz parte do acervo. Esta é a primeira peça de som mecânico falado do mundo, porque tem as caixinhas de música que são orquestradas, não é? Aqui não, aqui é som mecânico, o primeiro aparelho desenvolvido por Thomas Edison. Você percebe que ele não é um disco horizontal, ele não é um disco plano, ele é um cilindro, ele é um cilindro. Só que naquela época ele não conseguiu um material especial para tocar isso várias vezes. Ele gravava e só escutava uma vez, 2 vezes, 3 vezes, então ele desistiu de continuar fabricando o fonógrafo e passou então para as radiolas e para as vitrolas e os gramofones, que são discos já horizontal. Cada cilindro desse era uma música. Uma música. É o cilindro que não funciona, porque na época quase que não funcionava também. Mas a peça não, a máquina está perfeita, como se fosse fabricada hoje. Uma peça também bastante interessante que tem aqui foi muito usada no tempo da Segunda Guerra Mundial. É uma espécie de gramofone de bolso, o aparelho portátil que levava música aos acampamentos dos combatentes. A engenhoca foi construída na Suíça em 1942 e dá uma olhada no que se transforma essa caixinha. É um aparelho de som mecânico também, só que miniatura, uma coisinha tão, né? Parece o quê? Não parece nenhum aparelho de som. Mas aqui você abre, colocava-se o disco aqui, ó, apertava esse parafusinho e aí botava para tocar. Mas ter a festa embalada por esses aparelhos não era muito fácil. Era preciso paciência para girar a manivela e manter a vitrola ou gramofone em atividade. Hoje, seu Gamaliel preserva um acervo avaliado em mais de R$200 mil, de acordo com ele. Mas a realidade é que todo o material guardado tem um valor que vai muito além. Aqui está a vida desse colecionador que mantém durante mais de 40 anos o cuidado com um acervo que pertence à história da humanidade. Isso é do mundo todo. É da Alemanha, da Suíça, da Suécia, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. Eu não tenho quem dê prosseguimento a isso aí. Se não der prosseguimento, enferruja e destrói tudo. Então, eu tenho que passar isso para frente. Relíquias importantes para a história da fonografia no mundo. E você pode colaborar com novos assuntos para o Terra Serigi. Ligue para a gente no telefone 3045 44 44 ou acesse o site da nossa programação tvsergipe.com.br e deixe a sua sugestão. O Terra Serigi fica por aqui. Tenha um ótimo final de semana e não esqueça, o nosso próximo encontro será sábado ao meio-dia. Até lá!